Para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Tome o seu assento, por gentileza. Irmãos, por repetidas vezes eu já estive pregando a vocês com base neste texto do apóstolo Paulo. E eu quero, antes de entrar, na pauta desse texto, procurar de uma maneira bem rápida estar fazendo uma introdução acerca da temática desta carta. Gálatas foi uma cidade, como creio que todos vocês conhecem, alcançada pelo trabalho do apóstolo Paulo, pelo ministério do apóstolo Paulo. Ao longo das suas viagens, ao longo da sua missão, aprove ao Senhor colocar na rota de Paulo, colocar no caminho de Paulo. E quando eu falo Paulo, irmãos, me permita apenas inserir uma informação importante para o nosso conhecimento. Paulo, ele não fazia a missão sozinho. Às vezes, quando a gente fala acerca de um apóstolo em específico, a gente olha para aquela pessoa, às vezes, com um olhar de alguém superior. Esquecemos de analisar os pormenores, o contexto, e também chegarmos à informação de que a missão foi delegada a ele. Todavia, existia aquilo que chamamos de cooperadores, cooperando naquele trabalho, para que aquele trabalho se tornasse possível de ser feito. Porque no reino de Deus, gente, ninguém faz nada sozinho. Deixa eu logo dizer a vocês. É por isso que Jesus nos ensinou a andarmos em união. Porque sozinhos é impossível a gente conseguir concretizar os propósitos que temos no tocante ao ministério e até mesmo no tocante à nossa vida no seu contexto geral. Sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. A gente não consegue alcançar os nossos propósitos. Então, pela comitiva de Paulo, a comitiva que seguia Paulo nas suas empreitadas missionárias, estava a cidade de Gálatas, ou Galácia, naquela rota, naquele caminho. E ali a palavra, o Evangelho foi anunciado, assim como em outros lugares mencionados, e até mesmo lugares que não foram mencionados, registrados na Escritura, mas que também fizeram parte da rota e do trabalho missionário, evangelístico destes homens. Mas estava essa cidade que aprove a Deus ser alcançada pela ministração do Evangelho. E o Evangelho, basicamente, fala acerca de algo que todos vocês conhecem, porque eu estou falando para pessoas convertidas ao Senhor. Mas permita-me recapitular nessa parte introdutória, apenas para contextualizarmos aqui. O Evangelho trata-se da morte de Jesus, da sua ressurreição e da sua promessa para aqueles que agora acreditam na suficiência da sua obra na cruz. Vamos imaginar, ou vamos tentar pelo menos voltar um pouco na história e entendermos como o Evangelho era anunciado por esses homens. Jesus, ele se manifestou conforme acerca dele estava escrito. Ele viveu os seus dias, ele cumpriu o seu ministério e o tempo da sua vida. Ele foi levado ao madeiro também, como acerca dele estava escrito. Todavia, no terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos e nos deixou uma promessa. E hoje nós estamos aqui para anunciar a vocês este Evangelho. Porque o que significa Evangelho? Por reiteradas vezes eu já disse aqui a vocês, quem se lembra?
boas. Então pronto. O Evangelho nada mais, nada menos é uma novidade acerca de algo. E a pauta deste Evangelho está centrada em Cristo. Ele ressuscitou e hoje Ele nos enviou para pregar a vocês esta mensagem de salvação, essa mensagem de regeneração, essa mensagem de justificação, essa mensagem de vida eterna, resumindo o que todo o Evangelho nos proporciona. Então, penso eu, em uma conjectura pessoal, que foi esta aplicação e esta informação que foi realizada ali na cidade de Gálatas, de maneira que surgiu uma comunidade, surgiu um grupo de pessoas que aceitaram aquela mensagem. Eu quero de maneira breve também, embora não faça muito parte do que trataremos aqui, mas apenas passando por esta parte, de contextualização, eu quero dizer algo a vocês. Em Gálatas foi anunciado as boas novas acerca de Jesus, foi anunciado a vida na pessoa de Jesus e foi anunciado a salvação em Cristo Jesus. Uma parcela das pessoas que ouviram aquela mensagem acreditaram. Todavia, uma parcela das pessoas que ouviram também a mensagem não acreditaram. Então, apenas para aqui uma conscientização mais enfática dos irmãos, nem todas as pessoas, gente, vão aceitar o Evangelho, por mais genuíno e verdadeiro que ele possa ser. Às vezes é uma tentativa frustrante da nossa parte querermos trabalhar com essa expectativa de que todo mundo ao qual anunciarmos o Evangelho irá aceitá-lo, e isso é uma inverdade. Mas tenho certeza de uma coisa: de 10, de 20, de 100, de 200, se um aceitar, já é motivo de grande alegria, já é motivo de grande gozo, já é motivo de grande prazer, pois naquele está nascendo a vida, aquele está recebendo, melhor dizendo, a vida da parte de Deus, porque a vida nós só encontramos no Senhor, e não a vida passageira, não a vida que se vai com o tempo, mas a vida que permanece e que dura para sempre. Então essa comunidade se formou, essa comunidade ela foi ali ensinada pelo apóstolo e também pelos seus companheiros de trabalho a seguirem uma vida íntegra diante do Senhor, em obediência àquilo que lhes foram ensinado, aquilo que lhes estava sendo ensinado. Ou seja, a primeira coisa, o Evangelho ele chama o homem para Cristo, e a segunda coisa, o Evangelho ele ensina o homem a viver em Cristo. O Evangelho ele conduz o homem a Cristo. Primeiro passo. Segundo passo, ele ensina o homem a viver de maneira que agrade a Cristo. E talvez esse seja um dos problemas, que eu não vou dizer os problemas dos nossos dias, porque até no contexto na qual a Bíblia foi escrita, sempre houve esse tipo de problema. E não se trata de pessoas que não haviam se convertido, mas talvez não haviam ainda se conscientizado disso. Eu me acheguei até Cristo, mas agora eu preciso viver de maneira que agrade a Cristo. E eu quero deixar uma reflexão, porque eu sei que todos vocês aqui são cristãos, têm conhecimento da palavra de Deus, já ouviram sobre salvação, estão conscientes acerca dessas questões, e eu sei que estão em Cristo, mas apenas para refletirmos, temos vivido de maneira que agrade a Cristo? Porque o Evangelho leva e a doutrina educa. Vamos lá. Então a igreja de Gálatas ela foi ensinada e instruída acerca da doutrina. Doutrina nada mais, nada menos é do que o ensino de como se viver em Cristo. O ensino de como se proceder de forma que agrade a Deus. É por isso, gente, e eu quero, ainda nessa parte introdutória, fazer mais esta aplicação. É por isso que hoje, por falta de doutrina,
Muitas pessoas estão em Cristo, mas não estão vivendo de maneira agradável a Cristo. A igreja do nosso tempo, em parte, ela tem abandonado a doutrina. Se nós abandonarmos a doutrina, seremos uma igreja doentia, uma igreja incapaz de compreendermos e buscarmos viver a vontade de Deus. Porque o Evangelho nos apresenta Deus, o Evangelho nos faz chegar a Deus, mas a doutrina, o ensino acerca da vontade de Deus nos faz compreender a maneira como Deus quer que vivamos. E eu quero apresentar esse problema. Eu sei que aqui vocês, também são conscientes disso, mas dizer que todo problema tem uma solução. Se nós, como igreja, voltarmos a observar a palavra de Deus de maneira ao qual ela deva ser observada, nós voltaremos a alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Nós voltaremos a alinhar a nossa mente com a mente de Deus. Nós voltaremos a observar a vontade de Deus, às vezes a princípio como algo que vai contrariar a nossa vontade, mas crendo que lá na frente nos trará um resultado melhor do que a nossa própria decisão ou a nossa própria opinião a respeito da vida. Então a igreja ela foi estruturada na doutrina, ela foi ensinada acerca de como se viver uma vida no Senhor. E um tempo passou, e com o passar do tempo, óbvio que os apóstolos que ali estiveram trabalhando em prol do reino, pregando, estruturando aquela igreja na doutrina, eles tiveram que sair para outras diligências, porque como apóstolos, eles não eram fixos, eles não tinham um ministério fixo em um determinado lugar. Eles viviam de lugar em lugar, e penso que sob a direção do Espírito Santo, proclamando, anunciando esta mesma mensagem que eles anunciaram aos Gálatas. Então eles fundamentou a igreja para cá. Eles pregou o Evangelho, a igreja se formou, eles ensinou a igreja na doutrina e eles tiveram que partir para outro lugar. A igreja precisava viver agora de maneira coerente com aquilo que lhes foi em si. Ela precisava viver em obediência mesmo na ausência daqueles homens, mesmo na ausência daquela liderança. Talvez por um tempo ele sempre retornava, enviava alguém para ali estar ajudando aquela igreja, fortalecendo aquela igreja com a palavra, orientando alguém acerca de dúvidas que porventura pudessem surgir, mas eles não estavam fixos naquele lugar. Isso significa que, gente, nós precisamos entender uma coisa. Uma vez que a palavra chegou ao nosso coração e a gente conscientemente sabe que aquela é a vontade de Deus para nós, nós não precisamos de uma pessoa fisicamente, me permita usar essa expressão, de uma liderança que vai estar todo dia e toda hora nos ensinando a mesma coisa. Aquela igreja precisava agora ser independente, fundamentada naquilo que lhes foi em si. E o tempo passou, e o que aconteceu? Eles se desviaram daquele foco. O tempo passou e no capítulo 1 e 2, Paulo deixa claro que com a infiltração de alguns falsos irmãos, aquela doutrina começou a ser o quê? Deixada, e outros costumes passaram a ser seguidos. E esse é o perigo, gente, ao qual também estamos assediados nos nossos dias. Hoje, com o surgimento, hoje, com o aparecimento da tecnologia e do fácil acesso à mesma, nós estamos muitas das vezes rodeados de um perigo que pode provocar, que pode causar problemas espirituais, tanto a nível pessoal como a nível coletivo da igreja. Porque as novas teologias, os novos estudos, e eu não estou querendo dizer com isso que não exista coisa proveitosa nisso, mas eu estou dizendo que precisa haver um filtro no cristão, e o filtro do cristão é exatamente a palavra do Senhor.
O filtro que se deve ter na igreja é exatamente a palavra do Senhor, de modo que ela seja alicerçada e não venha a ser confundida, contaminada e levada à aceitação de outras coisas que não provém do Senhor. Então a igreja, com o passar do tempo e com a infiltração de outros irmãos, o que Paulo chama de falsos irmãos, e eu quero aqui, eu peço, até permissão para dizer isso. Na igreja existem os verdadeiros irmãos, e isso ali tudo quanto é canto, viu? Não fique chocado comigo não, porque é verdade. Aquelas pessoas que querem, de fato, te ajudar a permanecerem em uma vida de piedade, em uma vida de integridade ao Senhor, mas existem também aquelas pessoas que vão contra isso. Existem essas duas classes de pessoas. E eu estou falando de um problema que aconteceu, gente. E nós não precisamos passar pelo mesmo problema para aprendermos. Nós podemos muito bem aprendermos com este problema. Nós podemos muito bem sermos conscientizados a não cairmos neste mesmo erro, a estarmos atentos e vigilantes, a estarmos prestando atenção nas coisas e nas pessoas, para que não abandonemos a nossa vida de obediência ao Senhor. Então, os falsos irmãos levaram uma nova doutrina, uma doutrina legalista, como conhecemos, uma doutrina que já não fazia mais parte da vida em Cristo, uma doutrina que já não mais condizia com a realidade da vida em Cristo. Todavia, estava sendo levada para aquela igreja como uma prática a ser seguida, e mais, como uma prática a ser seguida sob o critério de que aqueles que não a seguissem não seriam salvos. Lembra de Atos 15, quando Paulo trata acerca desse assunto com a igreja em Jerusalém, com os apóstolos e presbíteros em Jerusalém, onde esses irmãos estavam levando essa doutrina sob esse critério de que se a igreja não aceitasse aquela imposição, aquela prática, ela não seria salva. E gente, me permita também dizer a vocês, ninguém é salvo pelo que faz a Deus. Hoje eu vejo muita gente correndo de um lado para o outro, crente, com esse conceito errôneo em seu coração. Eu preciso ir para a igreja para ser salvo. Na verdade, se eu vou e estou na igreja, eu já sou salvo. Eu não sirvo a Deus para ser, eu sirvo a Deus porque eu sou salvo. A minha vida de devoção a Deus não é para receber de algo, ou receber algo da parte de Deus, mas é sim porque eu já recebi algo da parte de Deus. Então eu vejo muita gente com esse conceito, e claro, eu não estou aqui julgando quem acredita desse modo, estou apenas dizendo que esse não é o modo pelo qual devemos crer. Eu vou para ser, eu oro para ser, eu cultuo para ser, eu jejuo para ser, isso é errado. Nós fazemos isso porque cremos que já somos, que já recebemos de Deus esta bênção. Então, a salvação ela não está baseada naquilo que a gente faz, não é porque eu prego que eu sou salvo, não é porque eu toco, ou porque alguém dirige, ou porque alguém canta, ou porque alguém faz alguma coisa de, visibilidade, e esse alguém vai ser salvo. A nossa salvação é baseada na fé, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que a gente fez para merecer isso? Nada. Isso se chama graça de Deus. O tempo passa, chega ao conhecimento de Paulo, o desandar da igreja, chega ao conhecimento de Paulo, o proceder da igreja em relação a essas questões, e é aí que ele escreve essa carta. É aí que ele escreve este livro, falando aos irmãos, conscientizando os irmãos, às vezes até de uma maneira mais severa, mas uma severidade com amor, com uma demonstração de amor. Por que uma demonstração de amor? Porque quando alguém me corrige, quando eu estou errado, isso é uma prova do amor dela por mim. Não pense você que quem vê o seu erro e fica quieto, te ama. Não pense você que quem te vê fazendo mal e não te corrige, te ama. Hoje, pela omissão de muita gente, de muita liderança, tem muito fracasso no meio da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de placa, eu estou falando da igreja, do corpo de Cristo.
por causa da omissão de muita gente. E às vezes não ser severo, ou às vezes não ser indelicado em falar algumas verdades, em orientar de alguma maneira. Lembra o que o escritor aos Hebreus diz? Que a correção no presente momento ela pode até parecer uma coisa que dói, uma coisa ruim, mas depois ela produz um fruto em nós e nos faz compreender que se a gente não tivesse recebido aquela correção, a gente não estaria vivendo o propósito que a vida de obediência nos leva a viver com o Senhor. Então a disciplina, a correção, ela dói, gente. Às vezes as palavras que são empregadas no momento da correção, ela dói, mas ela cura, ela sara e ela resolve os problemas. Então Paulo ele escreve até em um tom, se os irmãos analisarem o contexto e os textos descritos nessa carta, os irmãos vão ver que talvez alguns de nós, nos dias de hoje, se recebêssemos uma correção dessa, já diria logo, vou sair da igreja, né? E o negócio ali está duro. Lembra de João 6? Jesus fez um milagre, as pessoas ficaram maravilhadas. Depois Jesus atravessou para a outra banda do mar. E aí as pessoas começaram a procurar, não acharam. E viram que os barcos não estavam ali, atravessaram atrás de Jesus. E quando chegaram lá, não tiveram mais milagre. Milagre foi uma palavra refinada. Jesus diz: vocês não vieram atrás de mim por causa dos sinais. Vocês vieram atrás de mim por causa do milagre que foi feito ontem. Em outras palavras, o conteúdo que eu tenho para dar a vocês é bem mais especial e é bem melhor do que o milagre de uma multiplicação que foi feita a vocês. Porque aquilo que vocês comeram no dia de ontem vão ser digerido. Estou apenas sintetizando, vai ser digerido e logo vai ser jogado fora. Mas a palavra que eu ensino a vocês é uma palavra que dá vida a vocês. E aí quando ele começou a pregar sobre o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, os nossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão, aquele que come. Jamais será. Aí eles começaram a indagar entre eles, que palavras duras, quem pode as ouvir? E começaram a ir em... E aí os discípulos ficaram e Jesus perguntou: vocês não querem ir embora também? Porque a verdade, gente, eu sempre digo a vocês, a verdade não pode ser mudada sob o pretexto de manter alguém, porque alguém que está em Deus, ele não se separa, ele não se desvincula, ele não se afasta de Deus pela correção, mas ele entende a correção como uma prova de amor da parte de Deus para com a vida deles. Aí Pedro pegou, tomou a palavra, né, como vocês sabem, e disse: para onde iremos nós? Pior para cá? Tinham boas referências naqueles dias, José. Tinham os grupos religiosos, os fariseus, doutores na lei, conhecedores natos da lei de Moisés. Tinham os saduceus, tinham os escribas, outros grupos, eram grupos, né, que compunham a religião judaica, detentores do conhecimento da lei. Eram homens cultos, eram homens de reconhecimento no meio ao qual eles estavam inseridos. Então eles tinham boas referências. E Jesus quem era? Era um cidadão que andava de um lado para o outro com o pé cheio de poeira. Era um cidadão que ia de, aldeia em aldeia, cidade em cidade, subia no monte para ensinar. Já essas referências não, eles ensinavam no templo e na sinagoga. Eles tinham um lugar próprio para pregar a palavra. Eles tinham uma referência de um lugar físico para pregar. Só que aí quando Jesus pergunta aos discípulos: vocês não querem ir com eles? Ou seja, com a multidão que foi embora porque não gostou da palavra? Aí Pedro pergunta: para quem? Em outras traduções, para onde iremos nós? Se só tu tem as palavras da vida eterna. Deixa eu dizer isso aqui a vocês, irmãos. Não é a beleza, Ju, é o conteúdo que está ali. Jesus não tinha parecer, não tinha formosura, era um judeu simples, de aparência, fisionomia
Sabe, penso eu que por ser judeu, viver no local geográfico onde ele viveu, era alguém com a pele queimada de tanto andar no sol. Em contrapartida, existiam outros doutores bem estruturados, bem reconhecidos, mas os apóstolos tiveram o discernimento de entender: não é o lugar, não é a aparência, não é a pessoa, não é o título, não é o renome, não é o reconhecimento, é o conteúdo que o Senhor tem. Lá não tem. Aquilo que o Senhor dá, lá não oferece. Só tu tem as palavras da vida eterna. A palavra às vezes é dura, a correção às vezes produz constrangimento, mas é para a nossa vida, é para a nossa melhoria, é para o nosso amadurecimento, é para a nossa mudança, muitas das vezes, de conceito, de rota, de direção, é para a nossa conscientização acerca da vontade de Deus para a nossa vida. Não é um lugar, gente. Eu sei que vocês poderiam estar em vários outros lugares hoje, mas vocês reconheceram que a casa de Deus, a palavra de Cristo, produz em vocês coisas que nada mais produz, em nenhum outro lugar vocês vão encontrar. Para quem iremos? Então Paulo utiliza-se de palavras severas, palavras que podemos dizer, palavras ali pesadas, né? Para poder corrigir a igreja, porque a igreja estava se desviando da palavra. Você já viu desviar da palavra? Eu sempre digo aqui, a gente não desvia de Deus, porque Deus não desvia de nós. Porque se Deus desviasse de nós, não desviava de Deus. Como Deus não desvia de nós, não desvia de Deus. Mas a gente desvia da palavra. Deus está dentro de nós, mas a nossa vida não está condizendo com a palavra de Deus. Lembra do que eu disse, salvo engano, no domingo passado? Estamos conscientes de que Deus está morando dentro de nós, mas nós não estamos nos relacionando com Deus. E a falta de relacionamento é um fruto da desobediência. Quando nós entramos no ciclo da desobediência, nós perdemos a comunhão, perdemos a intimidade com Deus. E quando a correção vem pelo fato de estarmos contrários à palavra de Deus, ela a princípio provoca constrangimento, porque a gente não quer, a grande maioria, sermos corrigidos, porque a correção ela provoca confronto às nossas ações, e a gente não quer ser confrontado. Mas quando a gente é confrontado e aceita a correção, a gente Então Deus ele quer que melhoremos, que vivemos uma vida de acordo com a sua vontade, para sermos verdadeiros representantes dele neste, porque não é o congregar, não é o cultuar, e sim o vivenciar a palavra de Deus que nos evidencia como verdadeiros e genuínos representantes de Deus, do reino de Deus neste tempo e nesta geração. E aí ele faz toda a correção, ele fala acerca do desvio daqueles irmãos da palavra de Deus, e aqui eu quero, desde já, estar fazendo ou refazendo a leitura, para podermos entender, prometo ser breve aqui. Ele diz à igreja no capítulo 5, já está quase encerrando essa tratativa acerca do desvio daqueles irmãos do princípio cristão. Estai, pois, firmes na liberdade. A tradução que eu li aqui diz: foi para a liberdade que Cristo. Gente, isso é uma redundância, não é? É Paulo dizendo óbvio para a igreja. Foi para a liberdade que Cristo. Isso é uma redundância, Ju. Isso no português, eu me lembro de uma expressão que um professor meu disse, parece ser uma cacofonia, a mesma coisa de dizer descer para baixo, subir para cima. Mas ele foi tão claro em mostrar isso aqui, eu penso, que ele se expôs dessa maneira para deixar evidente com todas as palavras a condição que a igreja devia viver naquele momento, que a igreja devia proceder. Ele disse: foi para a liberdade que Cristo
nos chamou. Gente, Deus nos deu a liberdade que não tínhamos. E eu quero de antemão fazer uma confrontação com a ideia, a ideia secular, de que ser um cristão é viver uma vida chata, uma vida, de pessoas quadradas, e no conceito do que é liberdade para as pessoas de fora. Realmente, ser cristão é viver uma vida exatamente, antagônica a uma realidade que o coração quer. Só que só existe liberdade de verdade no Senhor, porque é só no Senhor que nós temos acesso a Deus. É só em Cristo que nós temos acesso a Deus. É por isso que ele fala que foi para a liberdade. Liberdade para quê? Para termos acesso a Deus. Cristo nos proporcionou liberdade para termos acesso ao Senhor. E eu volto a falar sobre relacionamento. Hoje nós só podemos viver um relacionamento com Deus através da pessoa. Se eu tiro Jesus da história, não existe relacionamento. Se não existe relacionamento, não existe intimidade. Se não existe intimidade, nós estamos o quê? Afastados. Se estamos afastados, estamos vulneráveis a sucumbirmos, a morrermos e a vivermos a eternidade distantes do Senhor. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É claro, eu disse a vocês que todo o texto precisa ser entendido à luz do seu, vamos lá, à luz do seu, teologicamente, Ju, existe uma regra de interpretação textual, falei aqui na quinta e volto a repetir, que se chama exegese. Você não pode entender um texto de forma isolada e criar ali uma doutrina ou um princípio a se seguir. Porque você pode estar se equivocando naquela informação exatamente por não analisar o seu contexto, por não entender o seu contexto. Então todo o texto precisa ser compreendido à luz do seu. Então a igreja estava se desviando do princípio da palavra e da doutrina que lhe foi ensinada. Paulo trata isso como uma vida de escravidão, ou seja, se eu saio daquilo que foi me ensinado em Cristo, que está em coerência com a palavra de Cristo, eu volto a viver uma vida de escravidão, talvez sobre o pretexto de querer agradar a Deus. Eu vou fazer isso na tentativa de agradar a Deus, mas aí precisamos nos perguntar: é da vontade de Deus que eu faço isso? É do querer de Deus que eu faço? Eu estou querendo tentar fazer para agradar a Deus, mas aí surge a pergunta: é da vontade de Deus que eu faço isso? Porque Deus só se agrada quando fazemos aquilo que Ele requer que façamos. Gente, a obediência é acerca, ou ela condiz em uma vida que se volta para Deus, uma vida que se entrega para Deus, que se rende a Deus em submissão. Ou seja, eu vou viver aquilo que Ele designou para que eu viva. Ainda que eu erre hoje, amanhã eu vou procurar consertar e vou procurar não errar mais. Mas eu vou buscar viver uma vida de obediência a Deus no máximo que eu conseguir, porque eu sei que assim eu terei liberdade para viver uma vida de comunhão com Ele. Paulo disse: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Aleluia. Para vocês viverem uma vida com Deus. Para isso vocês precisam viver em obediência. O capítulo 1 ele diz: ainda se nós, ou seja, Ele e o nós é plural, fala acerca daqueles que estavam com Ele naquela missão. Ainda se nós, ou um anjo dos céus, fazer o quê? Vos anunciar um outro evangelho. Considerem o... Eu sei que vocês sabem, mas deixa eu repetir. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Nem nós e nem o anjo está acima da autoridade do evangelho. Nem nós e nem o anjo está acima da autoridade da palavra. Permaneçam firmes no evangelho que vocês receberam no princípio. Permaneçam na piedade que outrora lhes foi ensinada, porque esta condiz com uma vida agradável diante de Deus. Foi para a liberdade, gente, que Cristo chamou vocês. Eu sei que por diversas vezes eu já preguei esse texto a vocês, mas eu quero enfaticamente repeti-lo aqui nessa noite. Foi para a liberdade que Cristo chamou a vocês. Busquem a viver uma vida naquilo que Cristo
lhes determinou e lhes instruiu. Portanto, permaneçam firmes. Permanecer firmes é estar alicerçado naquilo ali, é estar alicerçado naquele ensino, é estar alicerçado naquele princípio. Você sabe por quê? No capítulo 7 do Evangelho, conforme escreveu Mateus, quando Jesus está encerrando o seu sermão, que começa no capítulo de número 5, ele diz assim: aqueles, pois, que ouvem a minha palavra e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre... E vendo os ventos, vendo a chuva, correndo os rios e combatendo contra aquela casa, ela não caiu, porque ela estava edificada sobre... Todavia o homem insensato, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é semelhante ao louco, aquele que edifica a sua casa sobre a areia, e quando vem o vento, quando vem a chuva, quando correm os rios e combate contra aquela casa, o que acontece? Ela cai, e grande é a sua ruína. O que eu quero dizer com isso? Devemos permanecer firmes nas palavras do Senhor, para que possamos enfrentar os vendavais da vida, para que possamos enfrentar as circunstâncias e situações da vida e não nos desviarmos da nossa devoção ao Senhor. Portanto, permaneçam firmes, para encerrar, e não se deixem submeter novamente ao jugo de... Às vezes a gente se torna escravo da gente mesmo. Às vezes a gente se torna escravo dos nossos próprios conceitos. Às vezes a gente se torna escravo do nosso próprio coração. Às vezes a gente se torna escravo da ignorância. Às vezes a gente se torna escravo da rebeldia. Às vezes a gente se torna escravo de ensinos que são transmitidos em nome de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. E Cristo está dizendo: vocês não foram chamados para isso. Vocês foram chamados para viver em comunhão com Deus. Vocês foram chamados para viver em intimidade com Deus. Desfrute dessa liberdade. Desfrute desse momento. Gente, é tão gostoso a gente cultuar ao Senhor. E depois do culto, a gente continuar a nossa vida, mas mesmo assim desfrutando do relacionamento com o Senhor. É tão bom a gente viver os nossos dias e... sabe, são dias intensos, corridos, os problemas, as circunstâncias, os desafios, mas estarmos ali firmados no Senhor, conscientes de que o Senhor está nos ajudando em todo o tempo, nos dando equilíbrio. O nosso coração sensível consegue entender, está difícil, mas Deus está me dando equilíbrio, Deus está me dando, já foi dito aqui nessa noite, Deus está me dando resiliência, Deus está me dando resistência, Deus está me dando força, Deus está comigo, me ajudando, porque se não tivesse eu não estaria conseguindo suportar o que eu estou suportando da forma como eu estou suportando. Se Deus não estivesse comigo, talvez eu já estaria ou teria sucumbido, já estaria em uma situação problemática, já estaria passando por um ciclo mental difícil, mas o Senhor está me dando graça, Ele está comigo, Ele está me ajudando a passar por esta fase da vida e chegar lá na frente, glorificar o nome dEle e entender que a graça dEle, a presença dEle me fortaleceu para que eu conseguisse. Isso é a convicção de quem vive firme no Senhor. Essa é a convicção de quem entendeu o conceito da liberdade, porque tem gente que usa isso aqui para pecar, tem gente que usa isso aqui, Ju, para libertinagem, tem gente que usa isso aqui para fazer coisa errada, tem gente que usa esse termo, esse conceito de liberdade para viver uma vida de qualquer jeito. Mas o cristão genuíno que entende do que Paulo está dizendo, do que a Bíblia está dizendo e do que Cristo está dizendo, ele sabe, essa liberdade ela se resume em me dar o direito de viver uma vida íntima com o meu Criador. Que possamos, irmãos, todos nós vivermos esta dispensação da graça de Deus da melhor maneira possível. Não sei como você passa ou o que você vive, todos nós temos os nossos dilemas, mas Deus, Ele nos ajuda em todo o tempo. Lembra da oração do Getsemane? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua. E aí ele orou 3 vezes. Lucas disse que Deus não respondeu conforme o pedido, mas veio um anjo do céu que o fortaleceu. Às vezes Deus não vai nos livrar da situação,
não vai nos tirar do problema. Temos que passar por aquilo, mas Ele sempre vai promover algo ou alguém para nos dar forças para passarmos por aqui. Vamos orar. Quero agradecer vocês mais uma vez.